Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado por estar aqui. Hoje eu tenho algo muito forte da palavra de Deus para compartilhar com você. Amém? Eu espero que você se sinta extremamente tocada pela presença de Deus e que você tenha o seu sono dessa noite de uma maneira diferente da qual você entrou nesse vídeo. Amém? O nosso texto de hoje se encontra na segunda epístola de Pedro, em seu capítulo de número 2 e em seu verso de número 1, que assim se escreve: E também houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina perdição. Nessa noite eu estou aqui para falar um pouco sobre falsos profetas e também estou aqui para falar sobre o falso evangelho. Vamos direto ao ponto. Esse é um tema que ele é realmente complicado para muitas pessoas, mas ele deve ser discutido. Ele é um tema que deve ser tratado. Ele é um tema que todos devem ter conhecimento. Amém? Graças a Deus. Bom, nessa noite, como eu disse, eu gostaria de falar um pouco sobre essas duas coisas, os falsos profetas e o falso evangelho. Vamos começar agora pelos falsos profetas, ou seja, aqueles que são falsos disseminadores da palavra de Deus, pois disseminam ao mundo coisas que não condizem com a doutrina do Pai, coisas que são mentiras e que não estão de acordo com a real doutrina de Deus. Falsos profetas, como eu disse, são aqueles que estão disseminando o falso evangelho, coisas e mentiras que estão completamente não relacionadas à palavra de Deus, coisas que não são baseadas na verdade, que é a palavra do Pai, coisas que não estão baseadas na doutrina do Pai, coisas que não estão baseadas nos mandamentos e princípios do Pai. Falsos profetas é quem prega isso, é quem dissemina isso. Falsos profetas são aqueles que não compartilham a verdade, que não compartilham o real evangelho, que não compartilham a real doutrina de Deus, mas sim o que eu vou citar mais para frente, uma doutrina que massageia o ego das pessoas, uma doutrina que procura fazer bem aos ouvidos de quem está escutando, uma doutrina que, se preciso, vai mentir para que agrade quem está ouvindo. Esses são os falsos profetas. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara de começo. Para que você identifique falsos profetas e falso evangelho, você deve dobrar os seus joelhos e orar. Não se baseie em mim, não se baseie em pastores, não se baseie em ninguém. Se baseie em Deus, pois, como eu disse ontem, Ele é a única solução para tudo na sua vida. E assim como eu disse ontem que Ele é a solução para tudo, Ele também é a solução para a sua dúvida sobre falsos profetas e falso evangelho. Então, por isso, você deve recorrer a Ele, se basear nele e confirmar se são falsos profetas e um falso evangelho com ele. Então, primeiro de tudo, dobre os seus joelhos e peça a confirmação de Deus. Eu tenho certeza para você que dará muito certo isso. Você receberá de Deus, mas você também precisa orar por isso. Grande discernimento espiritual, ou seja, um grande entendimento para diferenciar as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus e são implantadas pelo diabo. Amém? Então se baseie em Deus, confirme-se apenas com Deus. Não confirme-se com mais ninguém além dele. Bom, esses são os falsos profetas. São aqueles que não compartilham a verdade. São aqueles que não espalham o real evangelho. São aqueles que não falam a verdade. São aqueles que não se baseiam na palavra de Deus. São aqueles que mentem, se preciso, para amaciar os ouvidos das pessoas. São aqueles que contam coisas mentirosas apenas para fazer bem às pessoas e para enganá-las. Esses são os falsos profetas. E agora eu irei falar sobre o falso evangelho, que quando você analisá-lo, você também saberá quais são os falsos profetas que estão pregando esse evangelho. Falso evangelho, eu posso te dar alguns exemplos. Você já ouviu falar de evangelho que prega só Jesus é amor? Você já ouviu falar sobre evangelho que prega só prosperidade, só facilidades na sua vida? Você já ouviu falar sobre evangelho que fala que Jesus acolhe todo mundo sem olhar? Então, esses são falsos evangelhos. Essas são falsas doutrinas que são espalhadas pelos falsos profetas. Eu vou esclarecer para você, porque eu citei aqui alguns temas de evangelhos, então eu irei esclarecer para que você entenda melhor. Primeiramente, Jesus Cristo não acolhe todo mundo sem ver.
Ele não aceita todo mundo sem olhar, não aceita todo mundo assim como você aceita uma pessoa dentro da sua casa que você nem conhece, por exemplo. Jesus Cristo não é assim, ele é justo. Ele é justo e ele não vai acolher você, ele não vai permitir que você seja salvo de qualquer jeito. Ele não vai te acolher, vai falar, seja salvo, vá para o céu. Não, ele não faz isso. Primeiro, ele te molda, se preciso, ele te quebra para te reconstruir e te fazer uma pessoa melhor. Primeiro, ele faz você se humilhar perante ele, pedir perdão, se arrepender. Ele não te acolhe e você passa a ser filho dele assim do nada, sem ver. É todo um processo. E isso está escrito na palavra de Deus. Outra coisa, a nossa vida com Deus não é só facilidades. E eu falei sobre isso ontem ainda. A nossa vida com Deus tem problemas, tem momentos difíceis, tem lutas, tem guerras e batalhas espirituais, sim. E todos que escolherem viver com Jesus passarão por isso. A nossa vida com Deus não é só facilidade, não é um mar de rosas, não é só coisas bonitas, não é só coisas bonitinhas, fofinhas que vão nos fazer bem. Claro, também tem disso, mas não é só isso. E quem prega que é só isso, assim como quem prega que Jesus acolhe sem olhar, está mentindo, pois isso não é verdade. Outra coisa, a nossa vida não é composta só de prosperidade. E inclusive, muitas dessas pessoas que pregam o evangelho de apenas prosperidade, pregam e induzem as pessoas a buscarem a Deus apenas para se tornarem prósperas, para piorar a situação. Não, Deus não te proporciona só prosperidade. Inclusive, se Ele ver que você só está nos caminhos dele por causa disso, Ele vai saber e com certeza você sofrerá consequências à altura da sua ação, de segui-lo apenas por fama, por sucesso, por dinheiro, segui-lo apenas por prosperidade. Você sofrerá consequências por isso. Então, Deus não nos entrega só prosperidade. A nossa vida não é só prosperidade. A nossa vida é percas, a nossa vida é momentos difíceis. Seja de forma financeira, seja de forma emocional, seja de forma na saúde. A nossa vida também é repleta disso. A nossa vida não é só prosperidade. Não é só recompensas. Essa é a palavra que eu queria falar. Não é só recompensas. Não, a nossa vida não é só isso. A nossa vida tem luta, a nossa vida tem lições, principalmente. A nossa vida tem muito disso. Não é só prosperidade. Se você seguir a Jesus com o objetivo de ganhar casa, carro e nada mais, pode ter certeza que não vai dar certo. Porque primeiramente você não deve buscar a Deus por causa disso. Ele não te dá só prosperidade e você não deve buscá-lo apenas por causa dela. E outra coisa, Jesus não é só amor. Jesus não é só amor. Eu já vi muitas pessoas, inclusive, pegarem textos, por exemplo, como João 3,16 e distorcerem para uma doutrina falsa de apenas amor. Ah, Jesus é amor. Ah, eu te perdoo pelo seu pecado. Ah, eu vou te acolher aqui. Não, Jesus também pune, pois Jesus é puro, Jesus é justo, Ele é perfeito. Jesus não é só amor, não. Inclusive, todos aqueles que escolhem a vida com Jesus, a vida com Deus, testemunham disso. Pois existem momentos que Jesus nos prova com coisas terríveis, mas que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E tudo isso faz parte da vontade dEle. Jesus não é só amor, pois Ele também nos pune quando necessário. Ele nos ensina, Ele nos corrige de forma rígida. Mas é claro, Ele também ama. Não me entenda mal, não estou falando que Jesus não ama ninguém. Jesus ama. E João 3,16 fala sobre isso. Só que eu citei o texto, pois eu já vi pessoas também distorcendo esse texto para essa falsa doutrina de que Jesus é só amor e não importa mais nada. Não. Então, eu dei esses exemplos de falsos evangelhos, eu falei um pouco sobre os falsos profetas, eu gostaria de entrar mais nesse mérito em uma futura mensagem, eu espero ter te esclarecido isso, e como eu disse lá no começo, não se baseie só em mim, não se baseie só no pastor da sua igreja, não se baseie só no seu primo que acredita em Deus, na sua prima que acredita em Deus e está falando algo com você, não se baseie só nessas pessoas. Claro, preste atenção ao que elas estão dizendo, pois pode ser muito importante. Mas baseie-se e confirme-se apenas em Deus. Pois só Ele te dá as respostas certas, só Ele te mostra e só Ele abre os seus olhos verdadeiramente para enxergar as coisas e ter discernimento espiritual.
Então, se você percebeu que aquilo que está sendo pregado é algo que vai um pouco contra, que vai por fora da palavra de Deus, dobra os teus joelhos e ora. E enquanto você não tiver confirmação, pois Deus não responde assim de bate-pronto, mantenha-se distante disso. Pois se você está desconfiando, se você já tem a ciência sobre as características de um falso evangelho e está desconfiando, é porque tem coisa ali. Então, enquanto você não recebe a confirmação de Deus, mantenha-se distante e foque em apenas uma coisa. Aqui, e não só em uma coisa, mas ali também. Foque na palavra de Deus e foque na presença de Deus. Essas são as duas únicas coisas que você precisa focar 100%, 101% na sua vida. Focando aqui, você terá discernimento, entendimento, você não será enganado por falsos profetas no fim dos tempos, como já estamos chegando, e você não seguirá a falsos evangelhos. E prestando atenção lá e tendo foco 100% lá, você mudará a sua vida completamente, será salvo, mesmo sem merecer, porque nós não merecemos a salvação para viver pessoalmente com o Criador, com o mais perfeito de todos os tempos, com a melhor coisa que esse mundo já testemunhou em pisar nele. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo tudo de bom para você, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado, realmente significa muito para mim você ter assistido até aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu tenho certeza que eu te ajudei, porque nada do que eu falei aqui foi fruto da minha cabeça. Eu tenho certeza que tudo isso foi entregue por Deus, pois Ele também estava falando grandemente ao meu coração sobre esse tema mais cedo, nesse dia de hoje. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E agora vamos ao nosso sagrado momento de oração. Senhor amado Deus, soberano e meu querido Pai, nesse sagrado e abençoado momento de oração, Senhor, eu oro grandemente e te agradeço, papai, com muita gratidão por esse dia de hoje, Senhor, por cada situação, Senhor, por cada momento, por cada coisa. Senhor, eu te agradeço por esse momento de reunião com os teus filhos. Agradeço ao Senhor por esse momento de louvor ao teu nome, Senhor, e por esse momento de espalhar o teu evangelho. Senhor, eu te agradeço por tudo isso, Pai, pois sem ti eu nem sequer teria vivido esse dia de hoje. Obrigado, Senhor, por essa dádiva de viver mais 24 horas que o Senhor me concedeu sem merecimento algum da minha parte. Senhor, obrigado por eu ter vivido mais um dia, pelo Senhor ter cuidado e protegido a minha família, pelo Senhor ter cuidado e protegido os teus filhinhos que aqui estão. Pai, muito obrigado por tudo e desde já nos desculpa qualquer coisa, Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando para que possamos evoluir e nos desculpa qualquer erro, Pai. Nós nos arrependemos por isso, pois sabemos que não devemos carregar em nada, Senhor, de pecado e erro. Então, Senhor, nós nos arrependemos por toda e qualquer coisa que tenha te chateado nesse dia de hoje e pedimos desculpas sinceramente, Pai. Que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre, o que nos foi ensinado, Pai. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos por Ti, Papai. Que nós possamos dobrar os joelhos na Tua presença para recebermos a confirmação, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos do mundo espiritual. Que o Senhor possa nos conceder entendimento e discernimento espiritual para que possamos entender falsos profetas, Senhor, e um falso evangelho. Senhor Jesus, esteja nos abençoando para que possamos entender essas coisas e para que não sejamos enganados por falsos profetas e para que não sigamos a falsos evangelhos. Senhor, que nós possamos prestar atenção no que temos ouvido por aí com relação à Tua palavra, que nós possamos prestar muita atenção, Senhor, e que nós possamos confirmar apenas contigo se isso é verídico, se isso bate com a Tua doutrina verdadeira, Papai. Que nós possamos, Senhor, também pregar o verdadeiro Evangelho, espalhar, Senhor, apenas o verdadeiro Evangelho, apenas a verdade que está contida na Tua palavra. Que nós possamos compartilhar com o mundo, Senhor, de fazer grande o Teu nome e o nosso pequeno. Que o Senhor possa nos salvar ao fim dos tempos, Pai, e que a Tua volta seja próxima para que todos nós possamos viver contigo na vida eterna, festejando. É assim que eu oro em nome do Teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Novamente, muito obrigado por ter assistido até aqui. E nunca se esqueçam, lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã, fortemente e grandemente abençoados por Deus.